consciente. Antes, consumir era visto como um sinal de status. Hoje, cresce uma consciência diferente e com a graça de Deus eu estou nela. A de que o verdadeiro luxo é consumir com responsabilidade. A nova tendência é usar, reutilizar, reaproveitar e dar uma segunda vida ao que ainda tem valor. Hoje, fazendo a live aqui de baixo, cada dia eu tô num ponto, eu tô aqui na churrasqueira, tá, gente? Ó, eu coloquei o meu aparelho de celular em cima da geladeira aqui, do freezer, né, da churrasqueira, e eu estou aqui, tá? A gente tem que se adaptar ao que tem no momento. E tá um dia muito bonito, e eu queria fazer aqui embaixo. Tá? Aqui tem muita árvore e eu me sinto bem aqui embaixo fazendo as lives, certo? Então, eu tô de pé, ó eu tô de pé, certo? Fazendo a live apoiada aqui no freezer, tá? Então é o seguinte, o que eu vim falar para vocês hoje como reflexão, como autoconhecimento, como autocuidado, aquilo que eu tanto prezo e tanto falo todos os dias. E isso abrange a vida inteira, não só um tema em si. Vamos falar do amor próprio. Vamos falar... Não, tem que ter consciências. Tudo com consciências adquiridas e englobadas na vida da gente. Então, eu vim falar sobre o consumo. O consumo. Antes, o consumo era visto como um sinal de status. E cresce uma consciência diferente com a graça de Deus. Certo? Cresce a consciência de que o verdadeiro luxo é consumir com responsabilidade. Essa é a nova tendência. É usar, utilizar, reutilizar, reaproveitar e dar uma segunda vida ao que ainda tem valor nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vivemos uma mudança de consciência, de paradigma, que eu posso dizer. Já não faz sentido descartar tudo apenas porque existe algo novo. A verdadeira evolução está em aprender a olhar para um objeto, uma roupa, um móvel ou um acessório e enxergar possibilidades e não lixo. A cultura da segunda vida, ela nasce pelo despertar ecológico, em primeiro lugar. Ela nos convida a usar, a reutilizar, a restaurar, arteterapia, a restaurar, a reciclar, reinventar e prolongar a existência daquilo que já foi produzido. Cada peça reaproveitada representa menos resíduos nos aterros, menos exploração de recursos naturais e menos desperdício de água, energia e matéria-prima. Essa é a visão. É isso que eu quero passar para vocês, certo? Dar uma segunda vida não significa falta de condições para comprar algo novo. Entendam o que eu estou falando. Significa inteligência, consciência, respeito pelo planeta. É compreender que sustentabilidade é um compromisso diário, feito de pequenas escolhas que, somadas, transformam o mundo. É isso que eu venho trazer para vocês hoje, uma visão diferente de olhar aquilo que já se tem. Certo? Dar uma segunda vida não significa falta de condições para comprar as coisas novas. Uma roupa pode ganhar novos detalhes.
Um móvel pode ser restaurado. Um vidro pode virar um vaso. Arte-terapia. Um tecido pode se transformar em uma bolsa. Aquilo que parece ter chegado ao fim pode renascer com a criatividade e o propósito de cada um. É olhar diferente para as coisas. Reciclar vai muito, mas muito além de separar resíduos. É mudar a forma de pensar. É abandonar a cultura do descarte e abraçar a cultura do cuidado. Quando prolongamos a vida útil das coisas, também cultivamos valores como gratidão, criatividade, responsabilidade e respeito pela natureza. O planeta não precisa de algumas pessoas sendo sustentáveis de maneira perfeita. Precisa de milhões de pessoas fazendo a sua parte todos os dias. E talvez a mudança comece exatamente na próxima pergunta que fizemos antes de jogar fora. Será que isso realmente chegou ao fim? Será que isso realmente não tem mais utilidade? Então está esperando uma nova oportunidade. As coisas também esperam uma nova oportunidade que nem nós. Certo? Nós nos recriamos, nós nos reinventamos e as coisas também são assim. E por isso que eu trago a arte-terapia aqui, para que a gente tenha ideias diferentes de uma mesma coisa já conhecida. Um novo olhar para aquilo que já é do cotidiano. É isso a minha proposta de hoje. Cada objeto que ganha uma segunda vida também conta uma história. A história de alguém que escolheu cuidar da terra em vez de simplesmente consumir. E essa é uma das maiores demonstrações de consciência ecológica no nosso tempo. A consciência ecológica, ela cresce porque a humanidade começa a perceber que os recursos naturais não são infinitos. Durante muito tempo, fomos incentivados a comprar. Não que comprar não seja uma delícia. É óbvio que é uma delícia fazer compras. Eu não estou aqui falando para vocês saírem e deixarem de comprar. Não estou falando isso. Certo? Essa consciência ecológica, ela está crescendo junto com a humanidade. E as pessoas estão percebendo, sim, que os recursos naturais são finitos. E durante muito tempo, nós somos incentivados a comprar, a usar e descartar rapidamente. E esse modelo trouxe conforto, mas também gerou montanhas e montanhas de aterro sanitário, lixões, poluição, desmatamento, mudanças climáticas e esgotamento de recursos essenciais. E hoje entendemos que cada escolha de consumo tem consequências. Produzir uma única peça de roupa, por exemplo, consome água, energia, matéria-prima, gera emissão de carbono. E quando descartamos algo que ainda poderia ser usado, todo esse impacto ambiental também é desperdiçado. Por isso, eu sugiro um novo olhar para as coisas. Consumir com consciência. A ideia da segunda vida pode parecer estranho. Tem gente que fala, eu não vou usar roupa usada. Vai vir com a carga negativa das pessoas. Mas quando você compra um carro usado, não vem com a carga negativa das pessoas? Quando você compra uma casa, não vem com a carga negativa nas paredes daquela pessoa? Tudo tem jeito.
como reikiana que sou há décadas, eu digo que a energia, ela pode sim vir carregada na roupa, ela vem carregada no anel, na bijuteria, no móvel. Só que tem jeito de ser livre e liberto. Tem jeito de limpar. Então, não tem problema usar. Limpe, lave, limpa a alma e usa, não é verdade? Isso é reconhecer que muitos objetos ainda podem ser reutilizados, restaurados, reformados e compartilhados antes de se tornarem resíduos. Ai meu Deus, caiu meu telefone aqui. Caiu, tá dando um vento. Meu Deus, tá um vento aqui, ó. Eu tive que colocar até diferente. Tá muito vento aqui embaixo. Então ele caiu aqui, a minha televisãozinha. Misericórdia. Então, vamos adquirir esse hábito. Olhar diferente. Primeiro a gente olha diferente. Depois a gente começa a consumir diferente. E assim vai uma bola boa de neve, não é verdade? Então, eu sugiro esse novo olhar. Consumir com consciência. A ideia da segunda vida nas coisas é reconhecer que muitos objetos ainda podem ser reutilizados, restaurados, reformados, compartilhados antes de ser descartados como resíduos. E essa mudança não acontece apenas por razões econômicas, mas por responsabilidade com a próxima geração. É disso que eu estou falando aqui. Entendam? Eu tô aqui de pé na churrasqueira do prédio, certo? Porque tá fechado lá a goiabeira e eu tô aqui no jardim, aqui tem muita árvore, muito lugar gostoso para falar. A criançada subiu, acho que tá muito sol, a criançada subiu e eu tô aqui conversando. Eu acho muito mais gostoso fazer a live aqui, por mais que a imagem não saia tão supimpa, tão bem, não é verdade? Mas pelo menos é aqui, ó, vida real, tô aqui, ó, na vida real, falando com vocês do térreo do meu condomínio, tá? Porque lá no apartamento é gostoso, é bonito, eu tenho lugar para fazer a live, mas não estaria no sol. Olha que delícia, vitamina D. Olha aqui, ó, eu sei que eu tô com muita roupa, mas a vitamina D tá aqui, você entendeu? Ela tá aqui do meu lado. E é isso aí, gente. São pequenos toques de autocuidado, de autoconhecimento, de uma outra visão, de passar a régua diferente nos assuntos cotidianos, para que a gente tenha uma mudança progressiva, gostosa, certo? Para entender tudo aquilo que nos rodeia e sair aí preservando a próxima geração. E dar essa segunda vida aos produtos também fortalece uma cultura de criatividade. Isso também porque a gente pode pintar, lixar. Além de arejar a cuca, você fica criativo, você inventa, você tenta, você se movimenta em prol a uma pegada legal. Não por modismo, não estou falando por moda, eu estou falando por consciência ecológica. Essa segunda vida aos produtos também fortalece a cultura da criatividade, do respeito e da gratidão. Em vez da pergunta, o que posso comprar? Passamos a perguntar como posso aproveitar melhor o que eu já tenho. E isso não é ser pão duro e mão de vaca. Você entendeu? É consciência. A verdadeira riqueza, ela não está em acumular coisas, mas em fazer escolhas inteligentes, que preservem a vida em todas as suas formas.
Quando cuidamos do planeta, cuidamos também da nossa própria existência. Pois não existe prosperidade em um mundo que desperdiça seus recursos. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Certo? E essa consciência ecológica não é uma moda passageira. É uma resposta necessária aos desafios do nosso tempo. É um convite para construirmos um futuro mais sustentável, equilibrado e humano. Antes de tudo, há um aspecto que vai além da sustentabilidade, a memória. Para muitas pessoas, reaproveitar não é apenas escolha ecológica, mas também uma forma de preservar a história. Eu adoro tudo isso. Eu preservo a história. Eu sou uma arqueóloga. Eu preservo a história. Afetos e beleza do que atravessou o tempo. Reaproveitar é muito mais do que economizar. É reconhecer que as coisas carregam história, memórias, significados que o tempo não apaga. E os fantasmas, eles podem até assim acompanhar a peça, mas que você seja inteligente o possível para retirá-los, para descarregá-los, para ver que isso não tem coerência. Não tem coerência. Não vou usar porque ela é da minha trisavó. Não vou, usar porque não sei quem usou. Não tem isso, gente. Gente, vamos sair dessa. Certo? Vamos sair dessa. E melhorar nossa consciência para as coisas, para a nossa vida, para tudo que nos rodeia. Reaproveitar é muito mais do que economizar. Pense nisso. É história, é memória, é significado. E vivemos em uma sociedade que valoriza o novo. Mas existe uma beleza rara naquilo que é antigo. Uma peça de decoração, uma roupa, uma louça. Quer coisa mais bonita do que as xicrinhas? Eu coleciono xicrinhas. Eu sou das antigas e gosto de coisa antiga, certo? Eu gosto de xicrinha. Então eu vou começar a dar as minhas xicrinhas. Eu dei para os meus filhos as coisas que passaram de geração para geração, para continuar na nova casa deles, certo? Mas eu tenho as minhas, eu tenho paixão pelas minhas xicrinhas. As colheres, aonde eu vou eu trago colher. Onde eu vou eu trago coisa que signifique o lugar, não é acúmulo de coisas. Que signifique o lugar, o momento que eu vivi, certo? É compreender que o tempo não diminui a beleza. Muitas vezes ele a torna ainda mais profunda. Eu sou apaixonada por história, por arte, por decoração, certo? Então, pelos antiquários, nossa, como eu gosto de antiquário, eu dou valor a isso, ao que foi, certo? E pelo valor afetivo das coisas. Eu acredito que alguns objetos têm alma, porque testemunharam vidas, atravessaram gerações e continuam despertando emoções. Eu tenho uns galinhos, sabe aquele galinho de Portugal? Galinho de porcelana, que era da minha avó. Passou pela minha mãe e passou para mim. Eu achei lindo aquilo, maravilhoso. Deixa os galinhos, eu tenho um galo e um galinho guardado. Eu tenho guardado na minha estante de relíquias uma lareira, como se fosse uma cozinha, toda de madeira, uma decopagem, só que do século passado, trazida da minha bisavó de Angola, aonde ela nasceu, certo? Eu acho aquilo maravilhoso. Eu tenho um quadro de borboletas feita
tudo enfeitado em madrepérola e borboleta, aonde o meu avô trouxe de uma das viagens que ele fez para trabalho no Rio de Janeiro. Eu tenho guardado, lembrança. Quantos anos tem isso? Quase 100. Quase 100. E eu acho tudo isso maravilhoso. O que os meus filhos vão fazer com tudo isso é problema deles. O meu, certo? O meu é de conservar, deixar aquilo como... E vai dizer que aquilo vai me trazer uma má influência, uma má energia? Gente, pelo amor de Deus, eu sou mística, esotérica, reikiana. E eu afirmo a vocês que não tem energia que não possa ser tirada das coisas, das pessoas. É só, fazer o que tem que ser feito antes de usar. E tá tudo bem e tá tudo limpo. Acreditem. Eu vivo assim. E vivo muito bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Então aqui, a pegada é a segunda vida das coisas. A consciência ecológica. A consciência ecológica. Ter respeito, responsabilidade por aquilo que você adquire. Descarte lixo eletrônico. Descarte tudo certinho. Não vai te cair as mãos por isso. Certo? Leve o que você não usa mais no ponto ecológico do seu bairro. O ecoponto do seu bairro. Você vai desmontar alguma coisa? Leva no lugar certo. No descarte certo. Aqui nesse prédio onde eu moro, com a graça de Deus, o pessoal, a gente separa até óleo. Eu praticamente não uso óleo na minha... Nada, certo? A gente não faz quase fritura na minha casa. Então a gente não usa, eu não uso. Mas se usar, tá ali guardado. Entendeu? Tá ali guardado para ser descartado certo. As coisas eletrônicas, fio, cabo, é tudo descartado certo. Tudo descartado certo. Isso é compreender a necessidade da nossa consciência adquirir novos hábitos. Novos hábitos. Certo? Então eu sou apaixonada por história, por museu, por antiquário, por coisa velha. Eu adoro. Não é coisa velha, eu não vejo assim, você entendeu? Eu vejo como coisa que tem significado. Coisa que tem a sua história, o seu padrão. E restaurar é a coisa mais gostosa do mundo. A coisa mais gostosa do mundo é restaurar uma peça, um quadro. Eu gosto de tudo isso. Eu trago para vocês na arte terapia. Como arte terapia. Restauração. Ou um projeto, certo? De fazer colcha, de colcha de retalhos. O que é colcha de retalhos? É de retalhos, não é verdade? Então, tudo sendo usado, reaproveitado, tomando um novo significado na sua vida. Isso daí é ser pão duro, mão de vaca, não querer comprar as coisas? Não, não. Hoje, se eu tivesse uma casa de campo, como eu tive até anos atrás, eu só compraria coisas em antiquário. Para colocar uma cristaleira, uma coisa antiga, um móvel antigo, eu ia restaurar? Com certeza. Eu ia pôr a mão na massa, pintar, pôr outra cor. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Então, gente, é isso, tá? É uma visão, é uma pegada, não por modismo, mas como consciência de humana que sou. Eu vivo nesse planeta, eu tenho que cuidar dele. Porque se eu cuidar das minhas coisas, eu já vou estar fazendo muito mais do que aquele que descarta e não cuida. Então, se todo mundo cuidar, você imagina que maravilha que não vai ser o planeta. Certo? Então, quando nós começamos a escolher reutilizar, não estamos apenas produzindo o impacto ambiental, estamos honrando o trabalho de quem produziu aquela peça, preservando a história,
que ela carrega e mostrando que o verdadeiro valor nem sempre está no preço, mas naquilo que ela representa, certo? Talvez a maior riqueza não seja possuir o novo, mas reconhecer a beleza do que resistiu ao tempo. Afinal, tudo que tem história também tem valor. E algumas histórias merecem continuar sendo contadas. Vou falar outra coisa que eu tenho, guardada, mas guardar, para mim aquilo é de valor, tem valor, certo? Como é o nome daquilo? Uma pá de pedreiro, desse tamanhinho assim, ó, que o meu avô alisava a parede, porque hoje a gente compra a moldura toda já feita, mas antes não, antes era feito ali no cimento branco, certo? Tudo feito, tudo embaulado, toda a moldura feita à mão. E o meu avô fazia isso. E eu tenho guardada o que ele desempenava, né? A desempenadeira e a pazinha de pedreiro. Eu tenho guardada na minha estante, gente. Eu vou mostrar a minha estante de relíquias para vocês. Tem rádio antigo, tudo coisa que tem valor da minha família. Ferro de passar, aquele ferro de passar, sabe, de brasa, eu tenho guardado, certo? Eu tenho guardada. Minha avó usou, até minha mãe usou isso daí, certo? Eu não imagino eu usando um ferro daquele, mas aquilo é legal para guardar, é bonito, eu tenho, acho lindo, maravilhoso. O que vão fazer com essas peças depois que eu for de arrasto com Deus, eu não sei, certo? Eu tenho 3 filhos, vão ficar deles, certo? Mas o que deixaram para mim, eu cultivo com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho, tá? Sem pensar na energia negativa que aquilo tem. Gente do céu, tem tanta gente ruim, que tem tanta gente que tem energia negativa e a gente não se desfaz das pessoas, não é verdade? Então, é por aí. E essa riqueza, talvez essa riqueza não seja possuir mais do novo. Não que não seja gostoso comprar coisa nova, é claro que é. É óbvio que é, certo? Afinal, tudo aquilo tem história. Aquilo tudo que eu guardei, que eu tenho, né? Eu tenho história. História para ser contada. O mundo não precisa de mais consumo. Talvez ele precise de mais consciência. E é essa consciência que eu trouxe aqui para vocês hoje. Que não é uma coisa distante de nós. Certo? Porque a gente tem que enxergar que as coisas também têm história e que podem continuar. Vamos dar a segunda vida e cuidar do planeta. Isso é preservar uma memória e honrar o valor do que possuímos, do que temos, do que nós construímos também. Certo? E você? É do tipo que descarta ou do tipo que transforma? Eu sou do tipo que transforma. É óbvio que a gente descarta muita coisa, é claro. É claro que a gente descarta. Em doação, certo? Em doação, em venda também. Mas, certo? E em descarte correto. E conte aí pra mim a sua opinião nos comentários. Marque aquela pessoa que ama garimpar tesouros, restaurar histórias e acreditar que alguma das coisas, né, mais valiosas da vida não são as mais novas, mas as que sobreviveram ao tempo. Porque quem aprende a enxergar o valor no que já existe, também aprende a enxergar riqueza onde quase ninguém vê, certo? Foi essa a mensagem do meu sábado. Daqui a pouco eu vou tentar ir na igreja de São Bento, porque hoje é dia de São Bento. E eu
gosto de ir na igreja dos santos do dia. E eu vou até lá, eu acho. Haverá sinais na minha página se eu for até lá, tá bom? Beijo na alma de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine esse sabadão maravilhoso, lindo de viver, com esse sol, com essa natureza, tudo de bom, tá? Ó, beijão, fiquem com Deus.